Olá pessoal, hoje é 25/3/2020. Eu vim aqui para bater um papinho com vocês de novo, né? Vamos, não tem o que fazer, né? Vamos trocar ideia aí, né? Porque já que a gente não pode trabalhar, porque não pode abrir comércio, não pode abrir nada. Se você abrir, você é multado e ainda perde a sua licença de trabalho aí do comércio, né? Do estabelecimento. Vamos lá. Então, assim, a gente é obrigado a ficar. Eu quero falar sobre o pronunciamento do presidente ontem, mas antes eu quero dar uma ênfase aqui. No dia 23/3, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, do Ministério da Infraestrutura, teve uma videoconferência com alguns governadores e, se eu não me engano, alguns prefeitos, sobre essa situação de fechar a cidade, de fechar as entradas das suas cidades, de restringir a locomoção de aeroportos, de rodovia, de portos, né? E ele pediu para as pessoas terem um bom senso de deixar oficinas, restaurante, borracharia aberta para estar socorrendo, num caso de necessidade, estar socorrendo o caminhoneiro. Sabe por quê? O caminhoneiro, ele tá aí na estrada carregando tudo de essencial para nós. E se ele parar, o Brasil vai ficar desabastecido. Você não vai ter comida em casa, a gente não vai ter nada em casa. Então a gente tem que se preocupar com isso sim. O ministro está muito certo em pedir isso para vocês. Eu tenho recebido várias mensagens de caminhoneiros, inclusive conversei com o meu irmão que é caminhoneiro, também tenho meus tios caminhoneiros, meu pai é caminhoneiro. Eu quase nasci numa boleia, eu sei muito bem como é isso. O caminhoneiro nunca teve luxo mesmo, tá? Mas tá bem pior. Antigamente, locais onde você tinha muitos caminhoneiros era sinônimo de comida boa. É isso mesmo. Hoje, sabe o que é sinônimo? De comida barata e ruim, de lugar sujo. É o sinônimo, é isso hoje. Só que hoje nem a ruim tá tendo, porque muitos lugares não estão fechados, então o caminhoneiro não consegue, não tem uma borracharia, não tem uma oficina, não tem nada. Inclusive, o ministro cita um e-mail que ele recebeu de um caminhoneiro que estava parado há não sei quanto tempo, porque ele não conseguia trocar as molas, ele quebrou a mola do caminhão dele, ele não conseguia seguir viagem, né? Aí você vai falar assim, alguns que conhecem um pouco de caminhão, vai falar assim, mas pô, o cara dá pra fazer a boia dele na caixa de cozinha. A caixa de cozinha tem uma caixa assim que você abre, tem um fogãozinho, duas bocas, panelas, os pratos, as coisas pro caminhoneiro fazer a comida dele. Só que o caminhoneiro que ele é empregado da transportadora ou que ele é agregado, ele não consegue ter essa caixa cozinha, porque ele tá no caminhão dos outros, ele não tem caixa de cozinha, porque cada vez que ele vai pra uma viagem, ele pode pegar um caminhão diferente. O que é agregado, o que pega o cavalo mecânico dele e põe na carreta, a carreta é do patrão. Então, normalmente, ele também não tem essa caixa. Fora isso, ele precisa tomar banho, ele precisa dormir num lugar com segurança. E também isso não está tendo em muitos lugares. Saindo dos grandes centros, isso não está acontecendo. Principalmente no Rio de Janeiro, tá? No norte e no nordeste. Isso não está acontecendo. No interior também, aqui de São Paulo também está acontecendo. Então vamos, gente, pôr a mão na cabeça aí. Você está comendo? Você está tendo água na sua casa? Você está tendo gás na sua casa? Então, é por causa desses caras que estão aí na estrada, sem ter, às vezes, até o que comer, tá bom? Então vamos pensar um pouquinho nisso. Agora o que eu quero falar mesmo é, claro, pronunciamento do excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro. Esse maluco, esse retardado, esse demente, tem que ser internado. Também acho, Bolsonaro. Eu acho que você tem que ser internado, porque para pegar um país na situação que você pegou, tomar uma facada, continuar, ser vigiado da hora que levanta, a hora que vai dormir. O Bolsonaro não pode soltar um peido que os negros vão falar o que ele comeu, né? Que eu nunca vi na história desse país. Eu tô com 50, vou fazer 53 anos agora, dia 23 de maio, tá, gente? Vou fazer 53 anos e eu nunca vi um presidente ser tão perseguido como esse, tá? Eu gostaria que todos fossem. Por que não perseguiram
os antecessores deles, os dois principalmente esses dois? Por que não perseguiram ele? Talvez se tivesse perseguido, nós não estaríamos no buraco que nós estamos. Você que não gosta do Bolsonaro, se tivessem perseguido a Dilma e o Lula, cobrando, vendo tudo que eles estavam fazendo, cobrando, a gente não tinha elegido o Bolsonaro, entendeu? Então presta atenção nisso. Bom, voltando, o Bolsonaro realmente é louco, Só que eu não sei se ele é louco ou se ele é inteligente. Porque, veja bem, não tem nenhum decreto do presidente te obrigando a fechar o seu comércio. Tem. Eu não vi. Se tiver, vocês me mostram aí, porque eu não vi. Tem algum decreto do presidente te obrigando a ficar em quarentena dentro de casa? Também não vi. O que eu sei é que o prefeito da sua cidade ou o governador do seu estado, ele decretou que você tem que fechar o seu comércio e que todo mundo tem que ir para casa e que não pode ter circulação de pessoas. De quem será a responsabilidade quando isso terminar e o Brasil estiver falido? A sua cidade falida. A sua empresa falida. De quem é a responsabilidade? Quem mandou fechar? Prefeito? Governador? Então, eu penso que a responsabilidade é deles. Agora, é muito fácil eu mandar você fechar, eu mandar você ficar em casa, eu quebrar o município e depois eu ir pedir dinheiro para o governo. É muito fácil o governo fazer isso aqui, por exemplo, em São Paulo, um estado desse tamanho, mandar parar tudo e depois fazer a presidência, o governo, pagar o prejuízo. E não vai adiantar pagar. Primeiro que não vai ter. Segundo, que não vai ter condições de pagar todo mundo. Quem tinha que morrer já morreu. Quem tinha que quebrar já quebrou. Ok? Então, o pronunciamento do presidente, para quem não é retardado, ele não mandou, ele não decretou, ele não obrigou ninguém a voltar a trabalhar. Ele simplesmente sugeriu, para não haver um caos maior do que o que já estamos, que você proteja o seu idoso, que você proteja aquela pessoa na sua casa que tem uma doença crônica, aquela pessoa que seja mais sensível a uma gripe, ou que tenha uma pneumonia, que tenha uma bronquite, que tenha uma asma, que tenha um problema respiratório. Ele sugeriu que a pessoa saudável da casa volte ao seu trabalho, abra a sua lojinha, pega o seu carrinho de sorvete e vai pra rua. Ele sugeriu. Ele não mandou. Vai quem quer. Tá bom? Então pensem muito bem nisso. Aí você vê como que são as coisas, né? Diante de tudo isso, né? O senhor Rodrigo Maia, presidente da Câmara, tão bonzinho esse rapaz, vocês não acham? Também, fico impressionada. Ele sugeriu a redução dos salários do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. E nas contas dele lá, seria em média aí 200 milhões por mês. Na verdade, o salário desses caras juntos, né, de todos esses três poderes juntos por ano, são 200 bilhões. Tá? 200 bilhões. E aqui, ó, vou corrigir, que eu tô com a colinha aqui. A porcentagem que ele sugeriu tirar, porque ele sugeriu tirar um pouquinho de cada um, né? Daria 200 bilhões por mês. 200 bi. Isso é conta dele, não é minha, hein, gente? Eu acabei de ler aqui acho que é uma entrevista do UOL que ele deu, tá? Então, eu gostaria de sugerir para o senhor Bonzinho, senhor Bonzinho, presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ao invés do senhor sugerir essa porcentagem, eu acho que seria muito mais bonito da sua parte e ético o senhor sugerir que todos esses meses que vocês estão obrigando aos empresários e os pequenos e médios empresários principalmente a ficarem fechados, aqueles que dependem do comércio, que dependem do dia a dia do movimento, eu sugeria que vocês doassem os seus salários integralmente para essas empresas poderem
liquidar as suas dívidas e trabalhistas e as suas dívidas com fornecedores. Entendeu? 100%, seu Rodrigo Maia bonzinho. Tá? Doem 100% dos seus salários para esses empresários. E outra, estão vendo aí R$ 200 por mês, isso é o que o governo pode dar. Se vocês doarem, isso pode ser mais. Tem também o fundo eleitoral, né? O senador Olímpio falou que tem um fundo eleitoral aí de 2 bilhões. Isso daria para pagar 360 mil respiradores e mais 4 milhões de diárias em UTIs no SUS. 2 bilhões. Doa isso também. Vocês querem fazer eleição? Gastar mais dinheiro? Pula essa eleição para o ano que vem. Vamos fazer uma campanha, gente. Sem eleição em 2020. Sem eleição em 2020. Faz a eleição ano que vem. Doa esse fundo partidário aí para os trabalhadores. Ao invés de R$ 200 por mês, dá mais. Tá bom? Aí todo mundo vai ficar em casa. Então presta atenção, ô sabidão, tá? Ninguém está te mandando. O Bolsonaro não falou nenhuma vez para você pegar o seu idoso e colocar ele lá no meio da aglomeração, lá na 25 de março, não. Ninguém tá falando para você pegar a 25 de março e trazer em casa junto com o seu idoso, não. Pelo contrário, todas as vezes que ele citou pessoas saudáveis que puder voltar a trabalhar, voltem a trabalhar. Resguardem, cuidem dos seus idosos, isolem eles um tempo. Não precisa as crianças voltar para a escola, não. Embora eu pesquisei na internet, não encontrei nada sobre mortes de crianças saudáveis. Não encontrei, tá? Mas, mesmo assim, vamos deixar as crianças, os idosos em casa e os doentes em casa? E quem for saudável vai voltar a trabalhar? Isso é para quem quiser. Só que você não pode. Mesmo que você queira. Porque o seu prefeito e o seu governador não deixam, ok? Eles mandam na sua vida. Aquele negocinho que tem na Constituição do seu direito de ir e vir e tudo mais, balela, tá bom? Rodrigo Maia, desafio tá feito. 100% dos salários. O tempo que for as pessoas ficarem dentro de casa, obrigadas a ficar dentro de casa, vocês doam, tá bom? Outra coisinha. Eu tenho visto prefeitos aí fazendo os hospitais de campanha. Tão bonito ver aquilo, né? Querem imitar a China, fazer um negócio em não sei quantos dias aí, só para mostrar que faz. Gente, nós estamos com todos os hotéis fechados. Eu ouvi aí também hotéis dizendo que colocam à disposição o seu prédio para servir de hospitais. Por que não usar isso? Por que não usar as escolas que estão fechadas, as creches? Para que gastar dinheiro com esse hospital de campanha? É para gastar dinheiro? Eu não tô criticando o que tá fazendo, não. Tô criticando o que tá gastando, porque a gente tá tudo fechado. Usa as estruturas que tem. Do mesmo jeito que vai levar os aparelhos para esses campos, levam para uma escola, para uma creche. É simples assim. Ok? Mas legal, gente. Era isso aí que eu queria falar, tá? Então vamos parar de mimimi, que o presidente não mandou nada, ninguém fazer nada não, e o presidente não proibiu você de fazer nada não. Quem tá mandando e desmandando e te proibindo de trabalhar e te proibindo de abrir o seu comércio, tá? É o seu prefeito, é o seu governador. Então, quando o Brasil quebrar, quando a sua cidade quebrar, quando a sua empresa quebrar, vocês cobrem a pessoa certa, tá? Vamos parar de culpar só o presidente. Ele não é santo, não. Ele não é santo, não, tá? Nem é bonzinho. Ele dá umas cagadas mesmo, umas pisadas na bola. Mas vamos cobrar as pessoas certas dessa vez. Tchau. Beijo, Rodrigo Maia bonzinho.